Vamos lá. Aceitem, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no canal Cultura Crítica para fazer a leitura do livro, do final, capítulo de conclusão, do Mal-Estar na Cultura, do Freud, né? E o capítulo de conclusão é o capítulo do Vladimir Safatli. Recomendo quem quiser entrar no link, vou deixar na descrição da gravação para estar no grupo no link do grupo do WhatsApp. Vocês participam se entrarem a conversa não gravada, que fica aqui na coxia. Nós fazemos conversas Illuminati super secretas, em que revelamos coisas super importantes sobre a psicanálise, só se você estiver presente. Além do que, discutimos sobre livros e brindes, como vocês podem perceber. Isto posto, a gente tá. Vamos aqui compartilhar o texto. Nós estamos no texto do Safatli, no texto em PDF, na página 381, e no livro físico nós estamos na página 469. E começamos aqui na a indeterminação, né? Vamos lá. A indeterminação da qual fala Freud a respeito da situação traumática de desamparo tem ao menos duas fontes. Primeiro, ela indica uma experiência temporal específica. Contrariamente ao medo, ou mesmo à esperança, o desamparo não projeta um horizonte de expectativas que permite aos instantes temporais ganharem a forma da continuidade assegurada pela projeção do acontecimento futuro. Medo e esperança são, à sua maneira, dois afetos complementares, pois estão vinculados em sua dependência mútua em relação à temporalidade da expectativa, temporalidade do acontecimento por vir, seja ele positivo ou negativo. É tal a temporalidade que o desamparo elimina, inaugurando outra temporalidade desprovida de expectativa, que se expressa em um caráter fundamental de indeterminação. Por outro lado, a indeterminação provocada pela inadequação entre a avaliação de nossa força e a grandeza da situação própria ao desamparo, remete necessariamente ao excesso de força pulsional, em especial ao excesso representado pela excitação pulsional. Em relação aos objetos que possam representar sua satisfação, a pulsão sempre se coloca com potência de excesso. Foi pensando muitas vezes em tal característica que Freud fala do desamparo como experiência de uma dor que não cessa, de um acúmulo de necessidades que não obtém satisfação. Isso para sublinhar o caráter de desabamento das reações possíveis. Pois estar desamparado é estar sem ajuda, sem recursos diante de um acontecimento que não é a atualização dos, que não é a atualização de meus possíveis. Por isso, ele provoca a suspensão, mesmo que momentânea, da minha capacidade de ação, representação e previsão. Pensando aqui, tem a impressão que enquanto o medo, né, a esperança projetam um futuro, né, como ele fala, positivo e negativo, o desamparo, ele congela, né, o sujeito diante de um porvir, né? Por isso, ele provoca a suspensão, mesmo que momentânea, da minha capacidade de ação, representação e previsão. Estar desamparado é em uma fórmula feliz do psicanalista Jacques André, estar diante de algo que teve lugar, mas não foi experimentado. Por não ser a atualização de meus possíveis, a situação de desamparo implica sempre reconhecimento de certa forma de impotência, tanto do sujeito em sua agência, quanto da ordem simbólica que o suporta em sua capacidade de determinação. Há uma suspensão da capacidade de ordenamento simbólico que nos aproxima do que Lacan entende por experiência da ordem do real. Daí a função do desamparo na experiência de final de análises. Deixa eu só ver se Jacques André aqui, 41, entre angústia e desamparo, Ágora, estudos em teoria psicanalítica. E 42, que ele fala do final de análise, né? Entre os psicanalistas posteriores a Freud, foi Lacan que mais instituiu na necessidade de afirmação do desamparo como condição para a resolução de uma experiência analítica que, necessariamente, precisaria levar o sujeito a certa subjetivação da pulsão de morte.
Daí, uma afirmação importante como eu coloco a questão, o término da análise, o verdadeiro, esse que entendo preparar a condição de analista, não deveria a seu final levar este que o suporta a afrontar a realidade da condição humana? Trata-se exatamente disto, que Freud, falando da angústia, designou como o fundo no qual se produz seu sinal, a saber, Hilflosigkeit, o desamparo, détresse, no qual o homem, nessa relação a si mesmo, que é a morte, não espera ajuda de ninguém. Ao final da análise didática, o sujeito deve alcançar e conhecer o campo e o nível de experiência de desnorteamento, desarroio absoluto, contra o qual a angústia já é uma proteção. Não Abwarten, mas Erwartung. A angústia já se desdobra deixando perfilar um perigo, enquanto não há perigo no nível da experiência última de Hilflosigkeit. Lacan, Seminaire, Paris, Seil, blá, blá, blá. É, é, me parece que, se diz, inclusive, reiterando aqui a fala do Fabiano, né? O nosso professor do curso de hoje da disciplina de memória, Freud, memória e tal, né? Lá no Instituto Bergasse, né? É, parece que não é nenhum exagero dizer que toda a psicanálise lacaniana ela é completamente assentada, ela é uma psicanálise para o desamparo, né? Da psicanálise como o geral, né? Para mim, dos nossos textos que a gente leu aqui, o que mais, um dos mais marcantes, assim, todos foram muito bons, mas para mim, o Futuro de uma Ilusão é talvez a reguada na cara mais potente, né, em relação ao desamparo, né? E como que no final das contas, como a gente não, como a gente não consegue conviver com desamparo substancial, mesmo a gente que consegue, passado por o final de análise, a gente consegue, mas a gente falha nessa conquista, me parece, né? A gente não consegue, porque ou a gente tem Deus, ou a gente tem a cultura. E tanto Deus e a cultura são formas de fantasiação para tentar fazer com que o homem não perceba do seu desamparo completamente imanente, né? Terrível, né? Quem chegou nessa. Acho que. Quem fala isso é o Násio, né? O Násio, estava lendo o Násio. Eu não gosto muito do Násio, acho um lacaniano muito enrijecido, mas vai, é legal, por que não ler os lacanianos muito enrijecidos, né? Aí eu tava de noite, olha que legal, antes de dormir, tava lendo Safatli e Násio, coisa leve para pegar no sono. E tava lendo o Násio, ele fala, né, que ele organiza a análise em momentos muito claros, né? Entrevista, blá, 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 e um momento que é esse momento do contato do paciente com o desamparo, né? E eu acho isso muito interessante, né? Quando a gente consegue conduzir o paciente para que ele chegue nessa posição, como falava aqui a nota, né? E acho assim, pelo menos da minha análise pessoal, a coisa que eu mais vou me lembrar é dessas, a- por um momento, tocar plenamente, né? O momento do desamparo, né? E essa sensação do desamparo plena é de um terror inesquecível, né? Mas é o terror que nos funda, né? Enfim, é isso. Mas, a princípio, não é evidente porque um afeto dessa natureza poderia ter função política, a não ser no interior de um modelo de psicologização das demandas sociais, na qual exigências políticas tenderiam a se transformar em procura, por formas múltiplas de amparo, ou, se quisermos utilizar um termo contemporâneo, de care, né? Devia estar em itálico aqui, me parece, né? Ficaria melhor, até ajudaria uma certa tonalidade irônica. Eu imagino o Safatli escrevendo isso de tão irônico, né? Eu só consigo pensar nas igrejas contemporâneas. Tem uma igreja contemporânea, não quero aqui ofender ninguém se é da tua crença essa igreja, mas eu não acho, eu não tenho como não achar engraçado esse título, né? Uma igreja que se chame We Are Reino, né? Que é o We Are Reino, né? Eu acho muito engraçado, porque como é que você fala We Are Reino? É We Are Reino, né? Não, então, né? É esquisito, né? Essa coisa do care, né? Do, é, enfim, é a linguagem dos coaches, né? Desse anglicismo, enfim, né? Me parece que é uma busca de um amparo, como se uma outra língua pudesse dar um amparo que a gente não tem, né? Enfim,
Mais uma forma de negar o desamparo. Hum. Nessa psicologização na qual demandas políticas de transformação se escrevem como demandas de cuidado dirigidas à instância atual do poder, bloqueia-se por completo a possibilidade de a política deixar de ser outra coisa que o balcão universal das reparações por danos sofridos. Puta merda, hein? Bloqueia-se por completo a possibilidade de a política deixar de ser outra coisa que não o balcão universal das reparações por danos sofridos. Vai querer deitar aí, né? Para de lamber essa boca, que essa boca já tá toda vermelha. Pronto, dei uma mutadinha aqui para que a gente não entre nesses méritos, né, essas questões. É, se precisar depois é só abrir. É, mas é interessante isso, né? A política contemporânea dita e anunciada como isso, né? A política contemporânea como sendo um balcão universal das reparações por danos sofridos. Olha só, se a política se torna isso por vezes tanto à direita, mas também à esquerda, tá? Eu acho assim, tem um problemaço aqui, né? Tem um problemaço aqui, né? Recentemente, inclusive, a gente teve aquele texto do Safatli, né? Falando sobre, fazendo crítica aos movimentos decoloniais e tal. Me parece que tem um pouco disso aqui, né? Um pouco dessa questão aqui, né? Que dá pra gente pensar, né? Mas que vamos lá, né? Fazer crítica à direita, fazer crítica à esquerda também, né, gente? Não dá pra ficar nessa de que somos imunes à crítica, né? Não, muito pelo contrário. Ah lá, o Edival falando, acho que sobre o care lá atrás, né, que falamos. Tem gente chamando isso de teologia coach, estudantes do uso da linguagem. É, uma teologia coach, né? E um coach teologia, né? Curioso, né? É bem. É uma moda, né? É um espírito da época, né? É um zeitgeist hoje, né? Enfim. Ahn, reparações por danos sofridos. Não há possibilidade para para o aparecimento de sujeitos políticos com força de transformação, pois temos apenas representantes de demandas pontuais de reparação diante de um poder constituído e reconhecido enquanto tal. Caramba, gente. Que, que estapeamento. Mas se, para Freud, admitir a vulnerabilidade do desamparo é condição fundamental para a emancipação social, isso ocorre porque não se trata aqui de uma experiência de resignação diante da vulnerabilidade, de demanda de cuidado por figuras protopaternas de autoridade, ou uma experiência de exploração política contínua do medo. Eu não vou ficar relendo tudo, porque eu tô achando esse parágrafo maravilhoso, tá? Mas passem caneta nesse negócio, porque tá lindo, né? E doloroso, né? Profundamente doloroso, né? Para o nosso tempo, né? O que temos em Freud é uma maneira de pensar os caminhos da afirmação do desamparo como sua insegurança ontológica, que pode nos levar à consequente redução de demandas por figuras de autoridade baseadas na constituição fantasmática de uma força soberana, ou mesmo por crenças providenciais a orientar a compreensão teleológica de processos históricos. O desamparo nos mostra como ação política é ação sobre o fundo de insegurança ontológica. Complexo isso que ele está falando, né? Eu vou dar uma traduzida dolorosa, podemos dizer aqui, da seguinte maneira: essa crítica da gente buscar um poder constituído paternalista que nos salve no final das contas, isso a gente encontra tanto nos aspectos da política, nossa política institucional, quanto na direita, né? Não vou anunciar aqui a família Valdemorte, mas né? Como também encontramos isso à esquerda, num certo messianismo lulista de que ele é o único que pode nos salvar. E olha, é difícil a gente achar quem tenha, com perdão da linguagem agressiva, quem tenha culhão para sustentar esse desamparo. E eu só consigo ver hoje, no mundo público genérico, uma pessoa com esse culhão. E por incrível que pareça, é um cristão. Eu só consigo pensar no padre Júlio Lancelotti, que tem a coragem de vir na grande mídia e falar: eu luto e sei que perco, e eu luto porque vou perder, e é porque sei que vou perder que ainda assim luto. E se eu luto,
Do lado dos desamparados, eu sei que o desamparo é o que me espera, mas ainda assim eu afirmo a minha luta, mesmo na derrota. Na política contemporânea, disso que o Safatli está falando, curiosamente, eu só consigo ver um cara fazendo isso, que nos sirva de exemplo, que é um sujeito chamado Padre Júlio Lancelotti. Cristão, hein? Que eu costumo dizer que é o cristão mais nietzschiano que eu conheço, porque isso é o amor fati nietzschiano, né? Esse é o amor fati do Nietzsche, né? Que o Nietzsche fala na tragédia, né? Você olhar para o demônio e ele falar: olha só, você vai repetir a sua vida, o eterno retorno, com todas as desgraças, milhões e milhões de vezes. O que você faz? Você pede para parar ou você fala: ótimo, me dá mais essa vida, de novo, de novo, de novo, porque eu afirmo a vida, mesmo na sua condição mais última, mais dolorosa. Ainda assim eu a quero. Se você é capaz de fazer isso, você é o além-homem. Isso é Nietzsche, tá? E quem afirma, e eu tenho claro, tenho certo para mim que essa é o Freud lendo Nietzsche, nessa dimensão do desamparo. A vida não tem sentido e a gente vai dar um sentido para ela, porque é isso mesmo, é terrivelmente assim, né? E para mim essa é a resposta do Freud lendo Nietzsche e pensando nessa dimensão do desamparo, né? E para mim, no Brasil hoje, já que estamos falando de política, eu só consigo ver o padre Júlio Lancelotti nesse rolê. Tá? Doido, né? Bem doido. Né? O Edival colocou aqui, né? O pai dos pobres, né? A questão do lulismo e tal. E não estou fazendo aqui é, crítica política leviana, nem à esquerda, nem à direita, não é isso, tá? Mas é assim, a gente precisa pensar. A gente, até resgatando aquele texto do Safatli que eu citei aqui na coxinha anteriormente, né? A gente precisa pensar, a gente precisa dar nome ao impossível, dar corpo ao impossível, né? A gente precisa pensar, projetar um mundo que está além dessa suposta polarização, dessa é uma tradição política ou outra. A gente precisa pensar uma coisa que seja realmente que dê conta de um mundo com muito mais profundidade, né? Do que se a gente vai, sabe, né? E eu acho que o Safata está falando isso. Olha, é preciso de uma política que se posicione diante do desamparo. A partir de um desamparo, que o desamparo seja condição de criatividade e não de mendicância, nem para um lado nem para o outro, né? Não enquanto a nossa política for se a gente aceita ou não o Trump, a gente tá ferrado. A gente precisa nos afirmar enquanto nação. E como fazer isso? Eu também não sei, mas que eu acho que é por aí né? E acho que o Safato ele aponta para isso, né? Ah lá, o Edival, nos falta imaginação política, né? Totalmente, 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 né? Como que a gente imagina e como que a gente realiza. A gente, não é que a gente precisa negar a fantasia, não, a gente precisa fantasiar com potência, né? Gosto de pensar assim. Ah, Oi, fala, meu querido. eu não sei se vocês percebem isso também, mas às vezes isso que ele falou também eu achei muito interessante. É difícil uma política transformadora, né? Em geral, ela acontece, vamos dizer, após que os problemas já estão instalados, simplesmente para resolver aquele probleminho que está aparecendo, né? Uhum. E ali parece que as coisas vão se construindo ali naquele desamparo, e parece que essa angústia está instalada de uma forma onde a impressão que dá é que as coisas não vão se resolver. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu estava vendo um dia desse, até no BBB, aquela Ana Paula falando, já pararam para perceber como os políticos que realmente ganham o salário de político, que é, não sei, 40, 70 mil, são muito poucos. A grande, existe uma massa de políticas que tem 50 milhões, 70 milhões ali movimentando do agronegócio, das É, empresas. E a impressão que a gente tem é que a política não está a serviço da gente. Então, uma transformação realmente parece difícil, né? é. Não sei. Não, e como é revolucionário isso, né, que o Safatri está colocando, né? Porque eu acho que ele faz uma coisa que é colocar assim a política no divã, né? E o divã na política, né? Queria até lembrar que assim, óbvio que e também não dá pra gente cair na lógica do herói, né? É justamente ante isso que a gente tá lendo aqui, né?
Não acho que ele deveria ser um herói, né? Muito pelo contrário, mas gostaria de lembrar que a gente tem um psicanalista, né? Na Casa Civil, né? Que é o Boulos, né? O Boulos é psicanalista, né? E a gente tá sempre torcendo aí para que ele nunca se esqueça disso, né? Mas quais são os limites da institucionalidade, né? Mas é óbvio, não dá para esperar de uma pessoa, né? A questão política é justamente nessa dimensão de que, enfim, é preciso colocar as coisas numa outra chave, né? Que é muito mais. A gente se acostumou, né? Inclusive com certas demandas de uma direita tão empedernida, que até o nosso pensamento progressista fica muito raso, né? Fica muito raso, né? Enfim. Note-se que o desamparo como afeto político não deve ser confundido, ao menos nesse contexto, com a aceitação resignada de certo desencantamento ligado ao desinflacionamento de nossas expectativas de reconciliação social. Muito menos deve ser visto como saldo necessário da aceitação madura da inexistência de alguma espécie de providência nos guiar. Como se fosse o caso de confundir maturidade política com alguma forma de afirmação do caráter necessariamente deceptivo da experiência comum. Em todos esses casos, afirmar o desamparo equivaleria a formas de melancolia social, o que o transformaria no afeto de uma vida democrática pensada como o esfriamento geral das paixões, de ruptura e como fruto da acomodação, a finitude da potência limitada de nossas ações. Difícil esse lugar, né? Precisa ser um desamparo produtivo. Eu, por minha conta e risco, gosto de pensar numa dimensão nietzschiana, quando o Nietzsche, se vocês forem lá no Nascimento da Tragédia, nas primeiras páginas, ele faz uma crítica aos românticos. E ele está respondendo, na verdade, ao Schopenhauer. Se não me engano, esse prefácio é um prefácio que ele faz muito depois do Nascimento da Tragédia, quando ele publica. Ele releu o Nascimento da Tragédia, ele mesmo discorda dele em algumas coisas e ele faz um prefácio. E nesse prefácio, né, dessa introdução ao Nascimento da Tragédia, um dos subtítulos na Nascimento da Tragédia é Helenismo e Pessimismo, né? E que ele fala assim, né? Que o espírito trágico que ele convoca é muito diferente dos românticos. Dos românticos especial do Schopenhauer, né? Que ele está criticando, né? Que ele fala: olha só, vocês com essa choradeira do lado de vocês, vocês precisam aprender a vir no lado de cá e como ridentes a rir do destino, né? É como ridentes que vocês podem. E acho muito legal, porque a gente pode daí pensar, por exemplo, nessa coisa de uma psicanálise que ousa rir. E não de rir como quem acha que tá fácil ou como quem debocha, mas rir diante do abismo, né? Tem até o livro do que é? Do Daniel Kuperman, né? Ousar Rir, por exemplo, né? Um livro que fala essa questão do riso na psicanálise, o próprio Freud, da dimensão do riso na psicanálise, o próprio Christian Dunker com o palhaço e o psicanalista, né? A Maria Rita Kell com a ética e psicanálise sobre a função do riso, né? Nesse sentido de um posicionamento ridente, porque o Dioniso, o deus da tragédia, segundo Nietzsche, era um deus ridente. Então, essa questão de sim. A vida é trágica e nós riremos diante da tragédia, né? Me parece que essa afirmação de potência, né? Que é muito difícil, né? Mas é o que tem que ser feito, O, né? o Fabiano, lá no Poeta e o Fantasiar, falou É, sobre isso, né? Essa é, capacidade que o poeta tem, né, de fantasiar, de trazer aquilo que as pessoas se identificam ali, né, e, pô, cara, e colocar a gente numa situação, não são todos, é difícil, mas tem uns que fazem isso de forma magistral, né, incrível, a arte, como ela traz os heróis, ela traz as possibilidades, ela cativa a gente, que nem uma criança ali hipnotizada numa brincadeira, é incrível, né? essa possibilidade, né? Você tem a fantasia no sentido neurótico, né? Uma fantasia. Cai nas coisas aqui. Fantasia no sentido da pulsão de morte, né? Que seria o véu de Maia, né? Como diz o Schopenhauer, né? Que nos impede de acessar o real. Mas você tem uma fantasia que é de uma outra ordem, que é a poética, né? Que é a criação, né? E daí é a nossa resposta, é o nosso troco, né? Diante dessa tragicidade do real, né?
Difícil, né? O Safato, ele é realmente revolucionário, né? Isso que ele põe, eu acho, né? Eu acho que tem uma dimensão difícil de discordar e difícil de realizar também, né? Na verdade, trata-se aqui de seguir outra via e compreender o desamparo como condição para o desenvolvimento de certa forma de coragem afirmativa. Olha aí lá, tá vendo? Eu não estava louco, não. Diante da violência provocada pela natureza despossessiva das relações intersubjetivas e pela irredutibilidade da contingência como forma fundamental do acontecimento. Eu acho que esse texto é aquele que a gente tem que pegar a caneta, destaca-texto, e passar com rodo, né? Acaba grifando, já aquele texto que fica inteiro amarelo, né? Eu acho isso, né? Pois, se estar desamparado é estar diante de situações que não podem ser lidas como atualizações nossas possíveis, situações dessa natureza podem tanto produzir o colapso da capacidade de reação e a paralisia, quanto o engajamento diante da transfiguração dos impossíveis em possíveis, através do abandono da fixação à situação anterior. A compreensão de tal produtividade do desamparo permite que dele apareça um afeto de coragem vindo da aposta na possibilidade de conversão da violência em processo de mudança de estado. Algo dessa coragem anima a experiência psicanalítica. Lembremos ainda que associar o desamparo à despossessão é, de certa forma, apropriar-se de discussões desenvolvidas inicialmente por Judith Butler. Olha aí, Edival, estamos aqui, ó. A fim de redimensionar os debates contemporâneos a respeito das dinâmicas de reconhecimento social. Como lembra Butler, o outro, o grande outro, né, não é apenas aquele que me constitui, que me garante através do reconhecimento de meu sistema individual de interesses e dos predicados que comporiam a particularidade de minha pessoa. Ele é aquele que, desde a introdução da sexualidade adulta no universo da criança, tal como descreve Jean Laplanche, me despossui. Ele é aquele que me desampara. Somos despossuídos por outros em um modo que geralmente interrompe a narrativa autoconsciente sobre nós mesmos, que procuramos fornecer em um modo que muda nossa própria noção como autônomos e providos de controle. Dá um pause aqui, vamos ver no nosso chat. Vai falar o Edival. Ela tem um livro com esse título, é isso? Nos falta, né? Depois você diz o título aí, né? E um livro com esse livro, é isso, né? E aqui, autônomos e desprovidos de. Bom, vamos ver o Laplanche, né? Que o Laplanche e o amigo Pontali, que tem um dicionário lá, né? Sobre a natureza intrusiva da sexualidade a partir da teoria da sedução, vendo, entre outros, Laplanche, Jean Laplanche, né? Les primas de l'autre psychanalyse. Flammarion, tal, tal, tal. O Butler, Precarious Life, The Power of Mourning and Violence, né? Vida precária, é isso, né? O poder do luto, né? Do enlutamento e da violência, é isso, né? Fala aqui do Edival. Esse livro mesmo. Aqui no Brasil foi traduzido como Despossessão, esse da The Formative in the Life, Ah, Formative in tá. the Political Cambridge. Daí. Atanasiu, da Butler e da Atanasiu, né? E, Dispossessão. e aí, O performativo na vida política. É é, isso, né? esse Vidas Precárias é o que ela vai também estudar o luto, né? A dimensão política do luto. Ah, que legal. Que massa. Tá merda, precisava ler Butler também. Mas vocês estão vendo, tá lendo pra dormir, não sei mais o que fazer. A gente podia não precisar dormir, né? Ficar lendo só. Não dá. É, é isso aí. Que desamparo, né? É sobre isso, então, né? Tal despossessão expõe minha vulnerabilidade estrutural aos encontros, assim como a opacidade a mim mesmo daquilo que me leva a vincular-me a outros que me despossuem e me descontrolam, pois somos despossuídos de nós mesmos em virtude de alguma forma de contato com o outro, em virtude de sermos movidos e mesmo surpreendidos pelo encontro com a alteridade. Tal experiência não é simplesmente episódica, mas pode e revela uma base da relacionalidade. Não apenas nos movemos, mas somos movidos por aquilo que está fora de nós,
por outros, mas também por algo fora, que reside em nós. Olha só, cada vez que passa eu penso na psicanálise, eu penso nela todos os dias, né? Eu sempre gosto de pensar, de uma certa maneira, que a psicanálise é uma espécie de budismo leigo. Essa coisa de um certo abandono desse narcisismo, né? A capacidade de reconhecer-se num outro e do outro atravessando como uma espécie de tecido vivo de atravessamentos, né? De forma de dar uma consciência de que não temos absolutamente controle nenhum, né? Eu recomendo para quem tiver curioso eu já falei desse livro aqui e eu tô quase voltando a ler porque eu gosto demais dele, né? O do Hermann Hesse, Siddhartha, né? Eu fico impressionado assim como, pelo menos eu acho que para mim tem uma dimensão psicanalítica naquilo, assim, o Siddhartha, o Hermann Hesse era um grande leitor da psicanálise, mas que era curtia Jung, tem todos uns paranauê desses, né? Então vale muito muito a pena, né? Ei, Fala, Fábio, Brígio. é impressão minha ou tu tem uma quedinha pelo budismo? Gosto demais, assim, mas eu não leio quase nada. É que eu acho, eu gosto do budismo, eu gosto de algumas das expressões religiosas, como vocês sabem, né? Eu sou um ateu profundamente religioso. Gosto de religião, eu acho bonito. Mas às vezes eu acho que no geral atrapalha. Mas eu gosto, eu acho muito bonito. Sinceramente, a minha relação com a religião é pela ordem da beleza, da poesia mesmo. Eu acho que a religião é um ótimo tipo de poema. Eu acho, por exemplo, se a gente lê a Bíblia numa função poética, a gente ganha demais. Quando a gente, sabe aquela coisa, procurar mata assim, não tem nada mais pobre que o Levítico. Se a gente pudesse jogar alguma coisa da Bíblia fora, seria o Levítico, né? O Levítico é uma das partes mais canhestras da Bíblia, porque não tem poesia nenhuma, é só um código de conduta tribal que não serve para nada. Pronto, falei, né? Agora, sei lá, você pega Cântico dos Cânticos, cara, dá pra ler sem dormir, entendeu? Aquilo é uma delícia, aquilo é uma loucura. Apocalipse é um tesão, Gênesis é muito legal, né? Então, assim, eu acho a Bíblia do caralho, né? E eu acho que a gente não deveria perder na religião as coisas, mas por quê? Ah, porque é bonito mesmo. Mas pra que que serve? Não, eu não sei se serve pra alguma coisa. É que é bonito. Eu acho que de Sabe? repente, o aspecto revolucionário, né? É, De, assim, dentro de um aspecto histórico, é bem legal, né? é, E eu acho que o budismo ele tem um negócio meditativo também. Eu não é. conheço, mas é muito legal também, né? O autoconhecimento, assim, uma coisa menos mítica. E eu gosto dessa coisa da religião sem Deus, né? Sem um barbudo no céu. Eu acho tão legal essa coisa de que você tenha por exemplo, e não é só o budismo aí, é o budismo, é o candomblé, as religiões africanas, o shintoísmo japonês, o próprio taoísmo, né? Que são pensamentos assim que você fala, nossa, mas parece que deixa de ser religião e parece que é a galera pirando mesmo, né? Eu gosto das coisas quando elas são inúteis. Eu acho que as coisas que importam são as coisas inúteis. Eu sou um teórico da literatura, né? Eu gosto das coisas que carregam beleza. E eu acho que a humanidade podia se atentar. A beleza é muito perigosa também, né? Em nome da beleza se fez muita coisa ruim. O nazismo, por exemplo, era um sonho de beleza, né? Mas se a beleza pode ser despretensiosa, talvez seja a solução de uma religião que se queira cada vez mais útil, né? E uma religião que seja inútil, né? É, eu acho que é interessante. E eu acho que é justamente assim, o troco que a gente pode dar no desamparo, porque talvez a religião seja a forma última do desamparo, né? Afinal, o que é um homem diante de Deus, senão a própria consciência do seu desamparo? Já que Deus é onipotente, onisciente, então o que que a gente é? A gente é os filhos rejeitados de Deus, né? Porque Deus não dá nada, né? Deus nos coloca aqui e não responde nada. E a gente nunca vai entender Deus. Então a gente está desamparado. Aí a religião fica interessante, é uma religião do desamparo. Só mais uma última pergunta. Como é que te coloca diante dessa? Tu percebe esse não entendimento, chegar naquele ponto da não compreensão. Eu acho que para mim, né, a resposta é muito minha, né? Não sei se isso é um modelo para ninguém, né? Mas eu acho que a religião só pode prestar para alguma coisa quando ela não faz sentido. E quando ela revela para o ser humano que ele não faz sentido nenhum. E que a gente tá muito fodido mesmo. E que a gente tá desamparado mesmo.
E daí o que que a gente tem? A poesia, a gente tem a música, a gente tem a arte, e a gente vai perder no final. Pronto. E eu acho que é bem isso que ele está falando aqui, né? É isso, a gente não tem sentido nenhum, a gente vai perder no final. A gente não deu certo, entendeu? A gente não vai dar certo. Mas o que que a gente faz? A gente afirma a vida. E essa é uma postura política ativa. É assim que eu tô lendo esse texto do Safatli, inclusive. E é por isso que os nossos encontros de sexta-feira são encontros de religião. E é Eu por sou um isso grande de um ateu, mas eu tô aqui. tu vê que chega uma hora que, por exemplo, até o trauma, isso é uma coisa que eu estava percebendo. Chega uma hora que ele, vamos dizer, o umbigo do sonho, o real do Lacan, chega uma hora que as explicações elas vão além da questão neurológica. Nossa, Elas, total. elas vão além da questão hormonal, elas vão para um local não orgânico, ali que é muito profundo, que está além do trauma. E isso é uma coisa muito. Achei, claro, a célula germinativa que vai passando, né, com genes, aquela coisa da imortalidade da raça humana, mas tem um lugar que a gente não passa, né? Chega uma hora que esbarra em alguma coisa que a ciência não explica, né? Não, Não a sei se um dia, ciência. pode ser que um dia explique, né? Ah, Diz qual que é, né? Freud explica, né? Eles Oi? falam que Freud explica. Freud Eles falam explica. que Freud explica. Como é que é? O César ou Raul, né? Como é que é? O Freud explica e o diabo fica dando os toques. Não é uma coisa assim? Né? Talvez seja por isso, né? Não, é um delírio humano muito narcisista, né? Achar que vai ter alguma coisa que explique alguma coisa na sua totalidade, né? Seria um narcisismo tão gigante não aceitar a castração a ponto de achar que é possível produzir um conhecimento completamente perfeito e abrangente de tudo, né? E o que me assusta é que a gente vem produzindo expressões religiosas que querem dizer para as pessoas que existe essa completude. E o meu incômodo diante da religião é que justamente fala, olha, se a religião serve para alguma coisa, é porque é ela que seria capaz de nos mostrar como a gente não é completo e como dá errado. É o não compreender que nos humaniza e não a compreensão, que é essa dimensão do desamparo, né? E daí fica todo mundo falando, mas eu sei, tá? O problema é seu. Guarda pra você, né? É daí que, por exemplo, é aí que a gente dá a risada da Pasternak, entendeu? É que fala assim, a ciência sou eu. Fala, olha, não sei, acho que pra você só falta divã, porque eu Que sou nem, filho único, mas que narcisismo lindo da senhora, não? que nem, aquela, que nem aquela hora que Ah, busca uma resposta, vamos dizer, de um transtorno dentro de um marcador de saúde que não existe. Né? Porque se você for buscar, não existe uma imagem que mostra esquizofrenia, ou um exame de sangue, né? O espectrotista, né? Aquela uhum. coisa. É uma coisa assim, meio que tenta Não, se. Mas e vocês vão ver, vocês estão sabendo, né, que vai vir no DM6, o DSM-6? O DSM-6 vai vir atrapalhando mais ainda. Entendeu? Assim, mais perdido assim, que cachorro em dia de mudança e querendo sugerir certas articulações étnicas ou gênicas sem nenhuma comprovação de coisa nenhuma. E não dá, né? Não dá. Então, assim, é legal que a gente tenha chegado nesse texto do Desamparo do Safatli, justamente num grupo que começa pensando da possibilidade do sentimento religioso na psicanálise, com o fundador da psicanálise, Freud, que era um ateu tão convicto, assim, né? Justamente porque não é porque é possível, é impossível mesmo. A psicanálise e a religião, eu acho que é impossível. Mas aí que tá, é que na psicanálise a gente trabalha no território da impossibilidade mesmo, né? no, no território metapsicológico. Sim, Vai sim. além do que a psicologia explica, né? E a gente vai, né, a gente vai trabalhar com o paciente vem com a religiosidade, assim, acho que poucos pacientes meus não são religiosos. Tem pacientes profundamente religiosos, assim,
Já tive várias questões sobre, para ser trazendo questão de Bíblia na análise, lidando com isso, e eu não tô lá para tirar o paciente da crença, muito pelo contrário, mas a questão é que, olha só, isso que você está me trazendo da sua crença, é a favor ou é contra você? Como é que é isso? Tá te ajudando, tá te atrapalhando? Ah, mas se atrapalha e você gosta, tá, legal, me conta como é que é isso para você, porque aqui para você tá ruim, então. O pastor falou que você tem que ser outra coisa? Tá. Mas e aí? Como é que é Eu pra você? entendo a religião para mim, eu entendo, eu já fui a minha família foi muito religiosa, então eu participei muito de religião, porque minha avó ia, eu era mais velha, ia também. Eu acho que a religião, ela chega no querer que tudo se resolva, né? Aí, quando você não crê, porque eu também me considero uma pessoa ateia, é como você lidar com o seu desamparo mesmo. Às vezes eu brinco assim, nossa, como que eu queria que Jesus, acreditar em Jesus, para Jesus resolver isso para mim agora. Eu acho que é isso aí. Não é mais Então, fácil? Ah, Jesus vai resolver isso. Eu farol. acho que é você, olha, vai acontecer isso, Jesus vai resolver. Agora, quando você lidar com aquele desamparo mesmo, né? Nossa, e agora? Sou eu e eu mesmo, né? Não, e assim, tem uma função, acho que até pedagógica, né, no cristianismo, até uma proposta de um modo de ser, né, e que é super valoroso, né? Como eu falei, o Lancelot é o cara que tá trazendo a ideia do desamparo pro cristianismo, entendeu? Mas, sei lá, o Lancelot não levanta de manhã e fala, ah, eu preciso de comida lá pra galera passando fome, ah, eu vou ver se Jesus manda. Não, mano. Ele vai dar os corre dele. Entende? Ele tá lidando com o desamparo, ele é cristão. Então, assim, né? Deve ter um jeito, né? De uma religião, de expressões religiosas que sejam capazes de dialogar de uma forma muito mais madura com essa condição do desamparo. Não me parece como certos facilitadores de mundo que às vezes me soam muito até engraçados. Por exemplo, tem uma experiência minha, que, não sei se alguém já teve essa experiência, mas eu achei uma coisa, acho uma coisa muito engraçada. Tinha uma época que eu andava pra rua, e até hoje a gente vê, né? A gente vê carros que vem aquele adesivo nos carros, né? Faço parte do milagre. E eu achava aquilo bonito, porque eu falava, olha só, né? A pessoa dizendo que ela faz parte do milagre, né? Tipo assim, olha, sei lá, o que eu entendia? Que a pessoa pensa assim, olha só, eu tô vivo e eu tô vivo e Deus me deu a vida. Então, olha só o milagre da vida que Deus me deu, olha só que vida legal. Não, eu entendi errado. Tem uma voz do carro ali, né? É o carro dizendo, eu, carro, faço parte do milagre. Puta merda! Desculpa, gente. Mas que babaquice. Carro não fala. Quando você Eu põe um já vi, adesivo do eu carro já vi dizendo. escrito, eu já vi escrito assim, foi Deus que me deu. Isso eu já vi várias Tipo, vezes. nossa, que babaquice, sério mesmo. Você cria um ser todo-poderoso que cria o cosmo todo, que cria o Big Bang, o rolê todo, sabe? Que cria Darwin, que cria a ciência da Pasternak. E daí, esse Deus veio até aqui pra te dar um Celta, cara. Sério Era isso que eu mesmo? ia falar. Geralmente o carro nem é muito legal, que Deus chato. Porra, velho. Se desculpa, mas o Vorkaro é mais eficiente que seu Deus. Quer dizer, eu só posso rir, eu tenho que rir. Eu preciso rir Ai, disso. gente, eu não consigo mandar mensagem, mas esse papo tá bom demais. Tá muito bom. Acho que tem que marcar um especial pra falar disso. Não, a gente tá saindo do texto se permitindo isso, mas eu acho que isso é um modo assim da gente trazer, porque o Safato é muito complexo, da gente trazer isso para a questão olha só, é sobre o desamparo, entendeu? Imagina o grau de desamparo da pessoa diante de Deus, e falar, eu preciso de um Deus para justificar meu carro. Pô, e daí o Safari tá falando, não, a gente precisa de uma política que democratize o desamparo. Porque se a gente vai ficar no nível do debate de que eu preciso de uma política para lidar com o meu desamparo, porque eu preciso de um Deus, de uma força cósmica que justifique meu carro, nossa, cara, a gente tá muito fodido, né?
a gente tá muito fodido, porque não que você não possa, nossa, tenha seu carro, imagina, tenha o que você quiser, a vida é sua, o problema é seu. Mas assim, olha só, uma força cósmica para explicar o seu automóvel, a sua máquina mecânica, eu preciso rir, né? Desculpa. Sabe? Eu me lembrei agora de uma sketch do Porta do Fundo, é mó barato, eles adoram brincar com isso, né? É, eu Tem uma acho. aí que é até o Porchat que chega, aí o cara, pô, Jesus e tal, ele fala, eu sempre te adorei, eu falo, porra, você é chato pra caramba, eu não aguento, toda vez que tu fica rezando, eu já viro pro outro lado. Aí ele, mas como? Eu tô todo dia na igreja. Aí vai passando um gordinho, sai daí, não sei o quê. Porra, esse cara é mó barato, ele é ateu. Ele é ateu. Olha só, legal você trazer isso. De uma certa maneira, porque o que eu acho que a gente está fazendo, a gente está traduzindo esse texto do Safatli para uma linguagem cotidiana, bem leve mesmo, né? Porque eu acho que é isso, né? Olha só, essa cena do Porta dos Fundos é isso. É o sujeito não conseguindo lidar com o seu desamparo e fazendo da sua religião uma chatice tão empedernida que esse suposto Jesus vem e não suporta esse cara chato, porque fala: olha, cara, você não sabe lidar, você é uma criança, pô, você precisa crescer. Você não consegue lidar com seu desamparo, te vira, dá seus pulos. Não fica falando de Jesus, né? Te vira, cara. Cresce, né? E talvez seja essa a resposta política de uma sociedade que vai lá no Porta dos Fundos e joga um coquetel Molotov na porta. Porque o Porta dos Fundos está sempre fazendo esquete brincando de Deus. E não é novo, tá? O Porta dos Fundos faz isso inspirado no Monty Python, que é um grupo de rock inglês que tinha comédia que fez lá a Vida de Brian, que fez o Em Busca do Cálice Sagrado, Flying Circus, que era um grupo de comédia, banda de rock que eles tinham. Super da década de 70, sei lá, 80, super antigo. Então, assim, é o nosso modo, eu acho, né, de entender essa questão do desamparo, né? Deixa eu ver aqui no chat, tem algumas falas aqui. Esqueci dela, o nome dela aqui que está assinado como Eisus aqui do computador, mas a nossa colega aqui ela fala, né? Mas não é a mesma turma que defende tudo baseado em evidência. Sim, sim, né? A gente estava tratando essa questão, né, dessa possibilidade, né, quando essa ciência fala, a ciência, tudo que é verdade só pode ser ciência, só pode ser baseado em evidência, e é esse modelo de ciência, não outros modelos de ciência, né? Ela está se tornando uma ciência teológica no sentido de fé, né? Só pode ser ciência se tiver a comprovação randomizada, blá, 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 blá. Só, ou seja, antropologia é uma ciência que não é feita desse jeito. Ciências políticas é uma ciência que não é feita desse jeito. Sociologia não é feita desse jeito. Então, por que que a psicanálise também seria esse modelo de ciência, né? Quando você fecha o modelo de ciência dizendo que ciência é só isso que eu digo que é, você está fazendo uma espécie de absolutismo monárquico religioso da ciência. Você está sendo tão dogmático quanto um Silas Malafaia. Epistemologicamente falando, né? Temos um problema, né? O Edival curtindo o humor aqui do Porta dos Fundos, isso que a gente está tratando, né? Acho que essa nossa viagem foi um pouco isso, né? Ir para a questão do humor, para tentar traduzir o Safatli do nosso modo, talvez seja isso. Vamos mais um pouquinho aqui. Ou seja, ligar-se a outros não é apenas confirmar-se em suas predicações supostas, mas é estar em contínua despossessão por ter algo fundamental de mim em um outro que não controlo, porque controlo, que não saberei como responderá ou se responderá. Por isso, a relacionalidade própria à condição humana não pode ser compreendida como garantia de cooperação, que a despossessão possa aparecer também como expressão máxima de uma vulnerabilidade produzida pela insegurança social e civil, a ser politicamente combatida com todas as nossas forças, já que produção de um não ser social, isso não elimina a necessidade de uma política capaz de quebrar a substancialização do individualismo possessivo, através da afirmação da produtividade de situações de insegurança ontológica. As formas de despossessão ligadas à insegurança social e civil são modos de sujeição. Já aquelas vinculadas à insegurança ontológica são modos de liberação, né? Porque uma está vinculada ao medo e outra está ligada ao desamparo.
O medo, a política do medo, ela quer o seu controle, ela quer o controle de você. Enquanto a política do desamparo, ela quer que você, assumindo o desamparo, saiba dos riscos de estar vivo e da necessidade de você bancar ontologicamente o seu desejo, o seu lugar no mundo. Daí a gente pode fazer uma política criativa, né? E daí é por isso que você tem tantas figuras políticas cultivando o medo e não o desamparo, né? Por quê? Porque o medo possibilita controle, né? Enquanto eu te deixar com medo, e a gente falou isso no encontro passado, né? Enquanto a gente colocar um comunismo demoníaco que vai tomar sua casa, vai tomar o seu HB20, vai tomar a sua chácara de 1 km², e daí, então você tem que, o Lula vai gerar, vai pegar a sua riqueza, né? É preciso criar esse medo, porque o medo gera controle. Agora, quando você tem noção que fala, olha, quando você tem noção do desamparo e fala, antes o problema e a solução do mundo fosse o Lula. Pronto. Aí dá para fazer uma política decente. Falar, olha, eu adoraria que o Lula fosse tão interessante ou poderoso como você está dizendo. Infelizmente não é. E é preciso muito mais que isso para conseguir, né, uma outra realidade. Mais um pouquitinho. Uma figura do poder teológico político. Podemos começar a abordar a importância política do desamparo se nos perguntarmos como Freud compreende o lugar da autoridade soberana. Qual a estrutura fantasmática que o suporta? No caso freudiano, tal lugar tem, de forma bastante peculiar, certa fundamentação teológica. Podemos mesmo dizer que, para Freud, a possibilidade de existência da política como campo de emancipação passa pelo abandono de uma visão do mundo da qual partilharíamos e que ainda se fundamentaria em fantasias impulsionadas pelo peso surdo do universo teológico político. Tá vendo como a gente não estava errado de falar de religião? Isso talvez nos explique por que Freud não cessa de combater o discurso religioso, no seu caso, fundamentalmente judaico-cristão. Longe de ser uma versão retardatária do controle entre as luzes e a superstição, tal temática justifica-se por Freud acreditar ser nossa modernidade ainda profundamente dependente de um núcleo teológico político que não tem coragem de dizer seu nome, ou como Freud diz, de uma visão religiosa de mundo, Weltanschauung, ainda partilhada, que visa construir sistemas de defesa contra a afirmação do desamparo como afeto social. Gente, ele está descrevendo a política brasileira hoje, né? Só que o que o Safata está dizendo é que o Freud já sabia. E o interessante é que quando o Safata está dizendo que o Freud fala, olha, a nossa modernidade não se assume, não tem coragem de se dizer teológica, mas ela é profundamente teológica. E o problema é que, passado século depois do Freud, a gente vê que hoje, infelizmente, essa gente tem até coragem. E a nossa política, por exemplo, é completamente religiosa. O que está em jogo na nossa política brasileira é um posicionamento político religioso. É quem o Malafaia apoia, né? É quem os bispos apoiam, é quem os padres apoiam, é quem esse universo que o Edival trouxe aqui, que é a teologia coach, é sobre isso. Porque o universo coach é um universo teológico, né? Ele se municia de uma linguagem teológica. O que eu estou dizendo aqui, por exemplo, é que a linguagem, agora eu estou fazendo uma acusação gravíssima aqui. Olha o processinho. Cultura crítica não tem advogado, hein? Que alguém quiser ajudar. Eu estou dizendo que a visão da Natália Pasternak de ciência é uma visão teológica. Por quê? Porque ela parte do pressuposto que existe uma verdade e que a verdade está encarnada num único modelo, numa única epistemologia de ciência, e que essa ciência é a verdade, é a razão, o lugar do logos por excelência. Bom, vamos para a filosofia. O lugar do logos por excelência é Deus, numa tradição ocidental. Então, o que a Pasternak está dizendo é que a ciência é Deus e que ela é a sacerdotisa maior. Você vai falar, você não pode falar isso porque isso não está escrito no livro. Eu gostaria que estivesse escrito, porque se ela tivesse no livro dela um capítulo dedicado à epistemologia das ciências humanas, ela iria debater isso. Mas é um livro que quer falar de ciência sem debater epistemologia. Então, paciência.
Segundo o Carlos Orsi, marido dela, numa entrevista, não lembro qual dos canais que ele deu, ele fala que não discutiu epistemologia nem filosofia da ciência, que é epistemologia, né? Da ciência, porque, como os filósofos não chegaram a um consenso, não importa. O cara tá achando que ciência se faz com consenso. A visão dele é completamente teleológica. Eu diria até que é de uma teologia arcaica, que é uma teologia escolástica. O nosso mundo é completamente marcado por uma visão religiosa. Completamente. E não só dentro das igrejas, né? Inclusive certas visões que se dizem científicas. O Edival, pegando até o debate da guerra cultural do encontro passado, tem muito disso. Até em termos. Falta ler Thomas Kuhn. Não. Faltou ler Thomas Kuhn lá, e assim, é sempre bom, né, ver, né, o Thomas Kuhn mesmo, né, nesses debates, né? E sim, a nossa guerra cultural passa por questões religiosas, né, gente? Total, assim. É, é, é inegável, né, que passa por essas dimensões teológicas, né? A teologia está para além da dimensão da religião propriamente dita, né? A princípio, tal posição parece completamente desprovida de sentido, pois sabemos que a modernidade compreende a si mesma como um momento de ruptura com todo o fundamento teológico-religioso dos vínculos sociais. Há uma articulação central entre racionalização dos vínculos sociopolíticos e crítica aos fundamentos religiosos do poder, que parece indissociável da própria produção da consciência da modernidade, com a autonomização de suas esferas sociais de valores, assim como de suas instituições políticas. A articulação que produziu uma noção de modernidade compreendida como um momento que está necessariamente às voltas com o problema da sua autocertificação, isso devido, entre outras coisas, ao fato de nada lhe aparecer como substancialmente fundamentado em um poder capaz de unificar as várias esferas sociais de valores. Ela não poderia mais procurar em outras épocas ou em explicações mítico-religiosas de mundo os critérios para a racionalização e para a produção do sentido socialmente partilhados. Isso significa que a substancialidade que outrora enraizava os sujeitos em contextos sociais, aparentemente não problemáticos, estaria fundamentalmente perdida. A perspectiva freudiana é, no entanto, diametralmente oposta a tal diagnóstico. Para Freud, nossa modernidade não é desencantada, mas, de maneira peculiar, continua fundamentalmente vinculada à secularização de uma certa visão religiosa de mundo. Eu sei que eu acho que é tudo importante, mas isso daqui precisa ser relido. Para o Freud, assim, o que o Safra está dizendo? Que a modernidade, ela se desleiga, se desateia. Pronto. Aí o Freud fala, não é não. A perspectiva freudiana é, no entanto, diametralmente oposta a tal diagnóstico, que a modernidade falou que ela era racional, não religiosa. Para Freud, nossa modernidade não é desencantada, mas de maneira peculiar continua fundamentalmente vinculada à secularização de uma certa visão religiosa de mundo. Eu, como historiador, simbolicamente destacaria até um episódio muito curioso. Quando o que marca historicamente, né, nos livros de história, um clichê histórico, tá? Não é chamada história geral, que é uma história europeia do Ocidente, mas embranquecida, mas vamos ficar com essa aí. Genericamente falando, a história contemporânea começa com a Revolução Francesa. O que marca a divisão da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o que você tem na Revolução Francesa? Você tem a captura do rei, Luís XVI. Luís XVI é capturado porque ele estava fugindo. Tem um historiador, se não me engano, é o Robert Darnton, que fala que só conseguiram tocar no rei, pegar o rei, porque ele não estava paramentado. Porque se ele estivesse, porque ele estava vestido de plebeu, para fugir para a Áustria. Porque se ele tivesse paramentado, ninguém teria coragem de colocar a mão no rei, porque o rei não pode ser tocado. Porque existem caracteres mágicos atribuídos ao rei. Esse rei só possível foi pego porque ele estava vestido de plebeu. Quando ele foi pego, o rei não foi tirado do trono. O que foi feito com o rei? Foi cortado a cabeça. Por quê? Porque é preciso derramar o sangue do rei no chão. Porque você corta o cordão umbilical
do governante com Deus. Porque, segundo o Thomas Hobbes, que aliás o texto do Safatli começa falando do Hobbes, né? Segundo Thomas Hobbes, o monarca é um governante sagrado. Ele é eleito por Deus. Então você não pode simplesmente tirá-lo do poder, fazer o impeachment do rei. Por quê? Porque, como ele é eleito de Deus, está no sangue o poder dele de governar. O que você tem que fazer? Você tem que cortar o cordão umbilical com Deus. Você tem que cortar a cabeça do rei e da família do rei, para que o sangue se derrame. Quando você faz isso, você afirma dialeticamente, de modo dialética hegeliana aqui, que você reconhece o poder religioso. Afinal, você precisa inclusive matá-lo fisicamente. Tanto é que depois vem Napoleão. E Napoleão vem como resultado de uma revolução que sequer leiga. Só que não se esqueça que Napoleão não se torna presidente da França. Ele se torna imperador. E ele é coroado na Catedral de Notre-Dame pelo Papa. Tem até aquele episódio que ele faz uma impostura, ele pega a coroa da mão do Papa e põe na própria cabeça. Pô, né? Todo caipirão, né? O Napoleão. Só que veja, ele é coroado. Então a monarquia francesa que surge é uma monarquia burguesa, é uma monarquia leiga, mas ela preserva os ritos simbólicos de um governo teocrático. A religião não foi abolida. Aliás, em última instância, queria destacar que inclusive Lacan era católico. Essa ideia de que a religião não está no mundo contemporâneo é um golpe do mundo contemporâneo que quer nos enganar. Ela está imiscuída subrepeticiamente em nossas células. E ponto para o Freud. E daí eu volto a esse texto aqui. A perspectiva freudiana é, no entanto, diametralmente oposta a esse diagnóstico da laicidade, né, plena. Para Freud, nossa modernidade não é desencantada, nosso mundo contemporâneo, né? Mas de maneira peculiar continua fundamentalmente vinculada à secularização de uma certa visão religiosa de mundo. Freud fornece um topos clássico para compreender a gênese da visão religiosa de mundo. Trata-se da perda das relações de imanência com a natureza, devido ao excesso de sua violência, Gewalt, em relação às possibilidades básicas de simbolização por projeção. As estratégias projetivas de humanização animista de fenômenos naturais, visando a sua posterior dominação. Estratégias estas que forneciam a base de uma antropologia do animismo, muito em circulação na época de Freud, seriam impotentes diante do estranhamento, Unheimlichkeit, irredutível da violência natural. Violência desamparadora que produz angústia psíquica devido à desagregação da experiência de produção do sentido, pensado como totalidade imanente de relações disponíveis à apreensão. Quando a violência expulsa o homem da crença na participação da natureza enquanto horizonte de determinação estável de sentido, aparece-lhe a experiência da irredutibilidade da contingência de sua posição existencial. Ou seja, há uma espécie de experiência de insegurança ontológica, vinda de uma natureza que aparece agora força superior opressiva. Freud fala em erdrückend Übermacht, pois opaca e marcada pelo acaso, natureza do que não está mais em seu lugar. Ao menos segundo Freud, a visão religiosa de mundo teria por característica fundamental desativar a insegurança absoluta de tal violência, através da constituição de figuras de autoridade marcada por promessas e providência, que seguem um modelo infantil próprio àquele que vigora na relação entre a criança e seus pais. Tal visão religiosa seria, assim, uma forma de funcionamento do poder que se sustenta na generalização social de modos de demandas ligadas à representação fantasmática da autoridade paterna. Ou traduzido de um modo bem sem vergonha, nós, mesmo no nosso cotidiano mais leigo, reproduzimos em nossa linguagem de poder as estruturas da religiosidade, mesmo nos ambientes acadêmicos mais leigos e mais ateus.
E para o Freud, é assim, olha só, é preciso. E o que faz esse poder religioso que nos é quase que imanente, intersticial? Ele fica constantemente recusando a nossa potência do desamparo, porque o desamparo bem vivenciado nos torna potentes. Uma vez que o mundo nos desampara, nós temos que potentemente dar sentido a ele. E esta natureza religiosa que nós carregamos nos impede de nos posicionarmos ativamente diante do desamparo. Sim? Ficamos por hoje, né? O que é que vocês dizem? Onde paramos? Me ajuda. Ao menos segundo Freud. Paramos na página 475, é isso mesmo? Então vamos lá. Senão vocês não vão aproveitar a sexta-feira, vocês vão se sentir desamparados. No PDF, paramos na página 387. No livro, paramos na 3. Não, 3 nada. Na 475, paramos no ao menos. Certo? Eu acho que mais uma aula a gente termina. É mesmo? Faltam pouquinho. Acho que E 4 páginas. Olha só. E é pesado. Ah, vamos mais um encontro, então. E É. é pesado, homem, né? E a gente não viaja pouco. É isso. Muito obrigado pela presença. Fiquem bem. Nos vemos Boa logo. noite. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até mais.